Zanini é uma família de origem vêneta, oriunda da província de Verona, mas com um forte cepo também na província de Vicenza. Hoje em dia, a maioria das famílias com o sobrenome Zanini encontram-se na própria cidade de Verona. O sobrenome Zanini é um patronímico, deriva do nome próprio Zani, uma das formas para o nome João em língua vêneta. É importante observar que o sobrenome Zanini é comum quase em todo o norte da Itália, apesar de ser particularmente vêneto. Quanto ao cepo dos Zanini em terras vênetas, nota-se suas origens na figura de um ilustre governante. Estamos falando do doge Sebastian Ziani. Diversos sobrenomes vênetos derivam de personagens importantes como santos, líderes comunitários e chefes de Estado. A família Zanini é um dos ramos da família Ziani que se destacou após a ascensão à nobreza vêneta. E para que seja possível entender as origens e a relevância dos Zanini, deve-se saber a história do seu progenitor. As primeiras notícias sobre Sebastian Ziani datam de 1138. Desde 1146, Sebastian Ziani tem sido atestado em documentos com frequência crescente. Deles resulta que tinha investido grandes quantidades de dinheiro em empreendimentos comerciais e que exercia pessoalmente a atividade de comerciante, indo várias vezes a Constantinopla e frequentando o mercado de Rialto para negociar bens valiosos. No entanto, estreou na política em 1150, quando o doge Domenico Morosini o nomeou embaixador em Constantinopla. Entre 1156 e 1165, o progenitor dos Zanini assinou vários atos como juiz, muitas vezes imediatamente após a assinatura do doge. Em 1168 fez parte do Conselho Menor e em 1170 esteve novamente em missão em Constantinopla em um momento de tensão entre vênetos e bizantinos. A sua carreira política não o impediu de prosseguir com seus interesses pessoais. Advogado do importante mosteiro de Brondolo em 1157, continuou a dedicar-se ao comércio e em 1164 garantiu um empréstimo ao município de Veneza em troca de cobrança por 11 anos de receitas públicas provenientes do mercado de Rialto. Estes investimentos afortunados, cujos rendimentos serviram para a compra de terrenos e imóveis em Veneza e na zona do Dogado, fizeram de Ziani o homem mais rico da República de Veneza. No auge de sua carreira política e empresarial, Ziani tornou-se doge em 29 de setembro de 1172. Foi o primeiro a ser eleito e essa escolha foi ditada pelos acontecimentos de 4 meses antes, quando o doge Michele foi assassinado, esmagado pelo descontentamento da classe mercantil. Após uma desastrosa expedição contra Bizâncio, os vênetos presentes no império foram presos e os seus bens confiscados, causando a ruína dos pequenos comerciantes. Alguns historiadores interpretam a mudança de Michele para Ziani como uma derrota das antigas famílias e uma vitória da facção popular formada pelos novos ricos. Na realidade, Ziani, apesar de pertencer a uma linhagem recentemente estabelecida, não era certamente um homem novo, pois durante anos representou uma figura política de destaque, bem como um dos principais colaboradores do seu antecessor. E de fato, durante o seu governo, a classe dominante permaneceu substancialmente a mesma. Ao manter a República de Veneza na Liga Lombarda, promoveu relações com Frederico I Barbossa e apoiou durante o cerco de Ancona, celebrou tratados com o município de Pisa e com Guilherme II da Sicília.
renovou o antigo pactum com o Sacro Império Romano, obtendo além disso isenção total de impostos para o comércio vêneto dentro de suas fronteiras. Esta última cláusula foi obtida durante a chamada Paz de Veneza, que no rescaldo da Batalha de Legnano reuniu o Papa Alexandre III, Frederico I, os representantes dos municípios e uma delegação dos normandos da Sicília. Gianni também desempenhou um grande papel na reconciliação entre o Papa e o imperador da época. Após esta ajuda, o Papa Alexandre III concedeu a Gianni o privilégio de poder incluir a figura do trompetista, 8 estandartes e o guarda-chuva em forma de pirâmide nas procissões do Doge, que antes eram prerrogativa exclusiva das procissões papais. O sucesso diplomático foi o tratado com a República de Gênova, estipulado em Cremona em 20 de outubro de 1177, que pacificou as duas potências marítimas durante várias décadas. No entanto, não conseguiu melhorar as relações com os bizantinos, apesar da contínua troca de delegações de ambos os lados. O objetivo, porém, foi concluído por seu sucessor, Mastro Piero, com quem já havia colaborado durante a missão de 1170. Pressentindo a sua morte iminente em 9 de abril de 1178, decidiu retirar-se para o mosteiro de San Giorgio Maggiore, onde morreu 3 dias depois. Foi sepultado no mesmo local, num túmulo que encomendou e que foi destruído durante a reconstrução do complexo no século XVI. Ainda quando vivo, ou pouco tempo após a sua morte, representantes de sua família teriam fundado o cepo dos Zanini, que ainda carregavam o mesmo brasão do progenitor Gianni. Essa é a história da família do Márcio Mesomo, inscrito do canal Lenguamare, o qual encomendou a pesquisa e a produção do vídeo. E se você também quer um vídeo como esse sobre a sua família, é preciso ir no site do Lenguamare, tem o link aqui embaixo, e você vai lá e faz a sua encomenda da pesquisa e do vídeo. Tchau, tchau, Strucon.